Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje a gente tem a presença ilustre de representante de uma das construtoras que está em maior evidência nesse momento no mercado, que é a Vitacom. A gente está aqui hoje com o Marcos e com o Demis, diretor e gerente de vendas da empresa. Eles estão aqui em Manaus e nos deram a honra de agraciar esse podcast com a presença deles. Muito bem-vindos. Obrigado, Prazer Fabiano. tê-los aqui. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de vocês, da vida pessoal, para o pessoal conhecer vocês, e vamos destrinchar o que é a Vitacom, qual o objetivo dela, como surgiu. Legal. 15 anos de história já, né? Já. Saímos do debutante, né? Já tá Fizemos 15 Legal, anos legal. hoje de mercado, com muita atração, muita coisa acontecendo, muita novidade, inovação. Da parte da inovação, ontem a gente estava numa apresentação, né? E o Demis pontuou lá um projeto futuro ali de vocês, que eu vou depois fiquei curioso pra caramba, e depois a gente entra nele. Mas vamos te conhecer um pouquinho na ordem aqui. Marcos, quanto tempo de mercado? Você sempre foi do mercado imobiliário ou não? Sua trajetória começou em outra área? Não, eu já fui de outra área, mas eu já estou no mercado desde 2008 Perfeito. e até hoje, cada vez mais apaixonado pelo setor, área. O aprendizado é constante, a gente sempre está aprendendo, conhecendo outros lugares, outras culturas, que isso faz com que a gente... também, né? Muito, muito, muito. Eu acho que esse é o principal ponto que norteia para a gente, né? Tentar analisar as dores e criar soluções. Eu acho que é um bom caminho. Show de bola. E você, Demis, era do mercado imobiliário ou não? Também não, né? Também a gente não nasceu lá. não. Mas eu tô um ano a mais do que o Marcos. A gente começou quase juntos, numa incubadora lá em São Paulo. Então fomos corretores juntos. Eu comecei um pouquinho antes, quando você entrou era coordenador, né? Exato. Era uma coisa assim. E aí, assim, e a mesma coisa, assim, acho que conhecer outras culturas, outros estados. Eu morei em bastante lugar do Brasil. Meio nome de você, né? Então... Conheci bastante a cultura, que abre um pouco a nossa cabeça, abre um pouco a visão do mercado, abre um pouco sobre um propósito, até inclusive de mercado, de ajudar, de como é que a gente colabora com isso. Então, eu sou apaixonado por vendas, apaixonado pelo mercado imobiliário. Foi o que mudou a minha vida, né? Legal. Acho que é a nossa. Sim. Então, além da gratidão, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. E eu acho que aqui é mais um caminho para isso. Como é que a gente traz algo novo? E de fato é novo, porque é inovador. Talvez a gente veja aqui a primeira vez, a Vitacom veio aqui a primeira vez para apresentar um modelo de negócio diferente. Então, como é que a gente traz essa inovação? Esse é um dos propósitos que a gente tem aqui na nossa vida. Legal. Bem, é bom saber que vocês já foram corretores, né? O nome do podcast é Café com Corretor. Sim. A pessoa, quem eles não são corretores, já foram corretores, já atuaram em diversas áreas aí do mercado. Acho que a gente imobiliário. nunca deixa de ser, né? A gente também está tem isso. como Exato. diretor ou está como gerente, mas a gente Exato. nunca deixa A de ser. veia da venda ali, É a parte mais gostosa, né, do trabalho, né? fechamento, Você sentar, fazer a reunião, né? O olho no isso, olho. É a parte mais A gostosa. mesa, né? A famosa mesa. Sim, sim. Mas eu acho que também quando chega num patamar de liderança, que é o cargo de vocês, de direção, de coordenação, você também forma muito corretores, né? É responsável por, é isso. como você falou, o mercado mudou a vida de vocês. Aí, nessa função, vocês fazem muitos corretores mudarem de vida, né? Sim, se exato. seguirem as orientações, os treinamentos que muito provavelmente vocês Acaba proporcionam, sendo um né? propósito, Fabiano. Sim. Aí o dinheiro ele é importante, a gente gosta dele, Ok. né? Mas ele acaba sendo secundário nesse momento. Quando você é um líder e você fala, putz, como é que eu transformo a vida dessas pessoas? E aí você começa a ver esse movimento acontecer, acaba sendo uma missão, né? Prazeroso isso, É, né? missão. Aí eu acho que nesse aspecto parece lorota, mas nesse aspecto o dinheiro vira consequência, né? Exato. Desse trabalho. Não é lorata, não. Não, porque a gente fala fato. meio clichê de coach e tal, que hoje mas é o que isso. acontece. Você se importa com a pessoa, de desenvolvê-la, de ela crescer, consequentemente a tua empresa e teus resultados também vão A seguir venda junto. é uma né? consequência, Sim, né? Antes sim. da venda é um processo Com dela. certeza. Então, Exige uma rotina, né? exato. Sim. E como é que é isso lá em São Paulo? Aí uma curiosidade. A gente conhece os corretores de Manaus, obviamente, muitos tem excelentes profissionais na nossa capital, excelentes profissionais mesmo. E a gente sempre troca ideia, né? Aqui na mesa ou em outros momentos. E eu ainda não conheci corretores especificamente, pessoalmente em São Paulo. Sendo bem honesto, vocês são os dois primeiros. Legal. Né? A gente teve até em eventos, mas a gente vai sempre no bando nosso, acaba interagindo entre a gente. Eu conheci o Jardel de Jundiaí, né? Já tive o prazer de conversar. E aí eu pergunto a vocês, né? Vocês hoje estão com a Vitacom num projeto com a Ana Ruth, né? Quando vocês a conheceram, vocês perceberam essa diferença de trato entre o profissionalismo de São Paulo e de Manaus? Ou para vocês está tudo no mesmo patamar ou até se surpreenderam com isso? Vou deixar o Marcos falar e eu falo pela percepção.
Olha, assim, falando um pouquinho de São Paulo, eu acho que não só São Paulo, mas o mercado ele vem mudando muito, Ok. principalmente quando a gente fala no setor de tecnologia, né? Quando eu e o Demis éramos corretores, a gente era um sistema analógico. Uhum. Então a gente tinha uma lista. Lista. Eu lembro que Telelistas, né? telelista. Telelista. Então o que que a gente fazia? Por exemplo, a gente ia para um plantão que tinha um apartamento de 100 metros para vender. Certo. A gente olhava no entorno, Google, né? Ainda bem, ainda Já já tinha o Google? tinha, Aham. né? Então já era diferente de outros que a Isso, gente Que era no pegou. classificado ali do jornal, né? Era muitos dos corretores que eram 10 anos antes do que Antes. nós, Era era página uma amarela. listinha que eles tinham e folhava. Mas o modelo era muito parecido. Então eu olhava, pô, esse cara aqui possivelmente vai fazer um upgrade, tá morando em 70, vai para ir por um de 100. A gente pegava o Entrava. telefone, se fingia às vezes de gerente de banco para pegar o telefone do cliente, Várias estratégias. porque na época o celular não era fácil de buscar, Sim, então a sim, gente sim. entrava Era em fixo, contato. Era telefone fixo, e Muito aí fixo você ligava ainda, na né? casa, né? Aí ligava na casa, pô, queria falar com fulano de tal. Não, ele não tá no momento. Claro, ele tava Aham. trabalhando. Bom, eu precisava falar muito com ele sobre o investimento dele. Poderia me passar o telefone? Aí pegava o telefone e fazia. Então, a cada ligação virava no mínimo 2. Sim. Né? Então, a gente passava, É. eu acho que 70, 80% do tempo Telefonando. ligando o telefone. E Prospectando. hoje não, hoje você vê a mudança e não é São Paulo, ó, Manaus. É nacional, né? Nacional eu até imagino Sim, que mundial, seja né? mundial. Sim. Então as pessoas já se apresentando. Hoje o cliente, antes mesmo de ele entrar num stand, no nosso caso, por exemplo, a gente não tem stand de vendas. Certo. Isso é É uma não só característica. é uma cara disruptivo é até, né? disruptivo. Não tem house. Tem. Tem house, mas não tem um lugar decorado físico. ali, um local. Não, a gente Entendi. tem a gente na verdade, Muito raro. a gente tem hoje uma loja conceito que fica no Oscar Freire. Certo. E lá a gente tem uma amostra de um decorado, né, o que nós fazemos, que é a solução 360 graus, então não é só a construção do hardware, Uhum. prédio. Então a gente É tudo que explica a entrega, parte da né? decoração e também a gestão dela, Da pós-entrega. unidade, né? Mas hoje a gente não tem stand, diferente da nossa época que se não tivesse stand, fosse, né, aquele stand faraônico, É gigantesco, né? você não conseguia pôr preço. Então, hoje ficou muito mais acessível. 70% das nossas reuniões hoje é tudo digital. Tudo A online. gente, até as vendas dos nossos projetos hoje, poucas pessoas adquirem que moram em São Paulo porque já tem. Então, a gente fala de Brasil geral. Sim. Por isso que a Vende gente para está todo o aqui. Brasil. Sim, por isso vocês chegaram aqui em Manaus, né? E a tua É. percepção, Demis, também é a mesma? É a mesma, até porque o Marcos falou, assim, a informação chegou mais rápido Sim. em tudo, né? Então, quando a gente falava São Paulo, talvez era o centro, Mais comercial, distante, né? tal. Então, talvez tinha informação mais rápida. Hoje não, né? Hoje todo mundo tem a mesma informação. Então, acaba Simultaneamente, né? tendo o mesmo conhecimento, o mesmo nível, na minha opinião. E aí, eu conheci a Ruth na época de uma empresa que nós trabalhamos, que está aqui, que é a Direcional. Certo. E ela se destacou, ela foi campeã de vendas nacional. Eu olhei e falei, caramba, que menina, cara, vendeu demais. Ela vendia muito mais do que o segundo colocado e tal. E aí, quando eu fui pra Vitacom, na hora, e aí a gente começou, igual o Marcos falou, como o Brasil inteiro compra Vitacom, Uhum. na hora eu lembrei, eu falei, putz, cara, Fala com a Ruth. eu preciso ir pro norte, eu preciso ir pra Legal. Manaus. E aí foi quando eu lembrei, falei, putz, tem um produto aqui que eu acho que vai fazer sentido. Aí ela falou, cara, faz muito sentido. Falei, Marcão, a gente já foi pra Manaus? Não, nunca fomos pra Manaus. Falei, putz, é um oceano É agora. azul que tem aqui. É. Porque é uma cidade que tem esse potencial, mas que falta chegar essa oportunidade. Uhum. Então, pra mim, acho que tá no mesmo nível, respondendo a sua pergunta. Perfeito, que bom saber. E no caso, então, a Vitacom, ela chega com a proposta para a gente comprar unidades da Vitacom em São Paulo. Nesse Perfeito. primeiro Exato. momento é isso, Perfeito. né? Tá. E hoje, depois de 15 anos de mercado, o que vocês consideram aí que a Vitacom, o foco dela é moradia, é investidor, é os dois? Tem essa distinção quando vocês pensam num projeto ou não? A gente vai fazer esse produto aqui é para investidor ou não? Esse produto serve também para investidor e serve para quem quer morar? É meio misto essa função. Na verdade, é um momento de vida. Certo. Então, hoje o nosso público, mais de 90% são investidores. Perfeito. Por isso que vocês vendem a nível nacional. Exato. Mas olha que importante, por ser investidor, a gente olha duas pontas. Certo.
Então a gente olha essa ponta do investidor, que é o comprador, é o que Uhum. compra os nossos imóveis, mas a gente também olha a ponta do consumidor. Porque para alguém Ok. investir, alguém tem que usar. Então quem usa? Qual a experiência? O que, que ele E vai ter? é isso, é onde entra muito a experiência da House Certo. envolvida. Que faz parte do grupo Vitacom. Que é do Exato. grupo. É do grupo, É do ok. grupo. Fala, fez o spin-off, hoje tem o CNPJ, atende Sim, o mercado, sim. mas é do grupo. Então, essas duas pontas, porque quanto melhor a experiência for do consumidor, mais porque mais procura, mais ocupação, Sim, mais sim. rentabilidade. Então, é importante sempre a gente olhar as duas pontas. Então a gente tem a Vitacom que constrói e eu tenho a House que administra. Exato. É isso? Perfeito. Faz Beleza. a gestão. E aí, quando ela faz a gestão, essa é uma dor do mercado para investidor, né? Que é uma dor de meu ar deu problema, tem que limpar, inquilino não Exato. pagou, É esse tipo de isso. coisa. É Aí isso. que a House entra, Exato. essa é a função dela. Na verdade, tudo começou... Quando a gente iniciou a incorporação, a ideia sempre foi, principalmente, o apartamento compacto. Já existia uma dor anterior, que era a questão da mobilidade. Certo. São Paulo é complexo isso, né? E 10 na época vezes de pior do que a gente aqui. 10. 20, né? 10 é Não, pouco, cara. eu vou trazer alguns números só para É você 10, Por entender favor, mais ou menos. contextualizar Eu aí. tava... Todo lugar que a gente vem, obviamente a gente vem sempre conhecendo a parte cultural Sim, e também sim. de população, enfim. São 2 milhões 2 de milhões e meio habitantes, aqui né? São Paulo hoje ela tem 11 milhões e meio de habitantes. Certo. Se você for pegar a área onde tem os postos de trabalho, principalmente Zona Sul, ou eixos, né? Paulista e Faria Lima, Sim. se concentra ali aproximadamente quase 4 milhões e meio de pessoas. Quase um terço ali da população. Exato. E é onde está o trabalho. Só que as pessoas não moram dentro dessas regiões, né? São áreas nobres, então Jardins, Vila Olímpia, própria Faria Lima, Paulista. Então são áreas que existem os apartamentos maiores, né? Então, se colocar aí há 20 anos para trás, os apartamentos tinham em média 100 mais, né? Acima Metros de 100 para lá, né? Exato. Sim, Esse era o normal. né? Era o normal. E a gente veio com uma dor do dono, que tinha um problema de transporte diário, só que há 15 anos atrás, quando a gente começou na corretagem, Sim. né, a gente saía, antes de pegar o carro, a notícia do era assim, Olha essa informação. 120 quilômetros de congestionamento, Caramba. 80... Em São Paulo. Não, então, Há 15 há anos 15 anos atrás. Hoje tá pior. Hoje é 400. Acabou de, né, no feriado agora, acabou de ir para 420 e teve o recorde, né? 1.000 quilômetros de congestionamento na cidade. Imagina só. Caraca, Absurdo isso. parado o negócio. Parado. Exato. Isso é porque ainda tem aquele rodízio de placa, não tem? Ainda... rodízio. Sim. Mas já tinha, né? Há 15 anos já tinha. Pois é, mas eu rodízio. falei, se não tivesse rodízio era pior ainda, né? pior. Sim. Hoje por exemplo, eu vou de bicicleta, né? Então... Mais rápido. 6 quilômetros. Mas ainda pega trânsito. Mas eu pego o trânsito de bicicleta, porque é muita gente. Você fala, muita gente. imagina, A gente não tem noção de... é por duas mais- Manaus indo Sim. para um lugar de 10 quilômetros de distância. Então, são duas ou três vias principais, que é a 23, a Marginal e a Radial. Então, a grande parte está lá e existe o público flutuante. Certo. Hoje, São Paulo atende 15 milhões de pessoas ano. Só que você separa 2 meses e você tira dessa conta que é julho e dezembro, que diminui bastante. Período de férias ali, Período né? de férias, então você põe 15 milhões dividido por 10 meses. É 1,5 milhão. É a mais mais. uma Manaus chegando lá todo mês que a gente precisa ajustar ali e fazer com que não só os equipamentos urbanos, mas os próprios apartamentos Sim, especificamente. As áreas privativas da cidade, né? Exato. E aí a gente falou, pô, vamos democratizar isso. Para que 100, né? Vamos colocar um apartamento daquilo que é necessário, porque muitas dessas pessoas que vão para São Paulo ou estão em São Paulo, elas ficam 2, 3 horas no apartamento, o resto tá fora. Trânsito, perde tempo tá pra caramba fora e do tá apartamento. fazendo, né? Ainda mais o turista, ele Exato. não vai pra ficar dentro de um quarto, né? Ele vai Exato. Não pra fica. Não curtir fica. a cidade, né? O local. exato. Se vai para turismo, sim, mas hoje a gente atende muito a parte de trabalho, né? Então, ou tá indo para fazer estudo ou para atendimento. Então, isso é muito Treinamentos, pulsante, tudo mais, né? treinamento, Tudo, muita né? coisa. São Paulo tem tudo. Tem né? tudo. É a maior capital da América Latina, América né? Latina. Exato. Então, E aí, o que a gente pensou
obviamente, de quando a Vitacom foi lançada, né? Surgiu Foi exatamente pegar essa essa dor, dor aí. colocar nos melhores endereços e fazer com que ele estivesse próximo do que ele precisar. E gastar tempo com aquilo que é de fato importante na vida. Uhum. E a gente foi diminuindo cada vez mais. E, obviamente, a grande maioria das pessoas que adquirem são investidores. Que mesmo que estão lá, não tem tempo para ir fazer uma gestão ou ficar esperando a geladeira, o imóvel, o móvel, qualquer coisa desse tipo. Certo. E a primeira coisa que virou o spin-off foi uma decoração, né? Então a ideia era trazer pro cliente que comprou essa unidade, trazer a decoração e trazer Prontinha já. prontinho para ele não precisar ter maiores Sim. Perder perdas de com tempo isso, né? para fazer esse apartamento. E aí começou tudo, falou, pô, eu tenho um prédio, entrego 250, 300 unidades, se cada cliente for comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, ele vai comprar de forma unitária e não vai ter diferença de preço. Agora, se eu fizer um grande pacote, comprar 200 geladeiras, 200, A provavelmente negociação eu vou ter é outra, uma né? outra negociação, um Sim, custo sim. menor, Com e certeza. eu consigo passar para a ponta. Quanto melhor você conseguir gastar e conseguir, obviamente, trazer uma rentabilidade Mais rápido o teu mais retorno, rápido, você tudo, né? Sim. vai ter êxito na operação. E aí foi quando a gente fez essa primeira spin-off. Logo depois, curou a primeira dor, veio a segunda, que era, tá, e quem vai fazer essa gestão? Quem cuida disso para mim? Quem vai alugar? aluga? Se vai ser a imobiliária do bairro, se vai ser a imobiliária, enfim, diversas, né? Hoje Aham. ainda Trivago, Airbnb, enfim, tem vários hoje. E aí a gente decidiu virar uma plataforma. Então, não tem a concorrência, todo mundo pode fazer as locações. E a gente foi para a inovação de fazer parcerias com grandes empresas, porque traz muita gente para cá. E aí, ao invés de você ficar num hotel, por exemplo, que você vai gastar, sei lá, hoje a diária lá média, você vai gastar por volta de 600, 700 mil reais. Uhum. Você pode ir para uma unidade compacta que vai te atender Tão tão bem bem quanto. quanto, Certo. porque todos os serviços ele pode ser de forma pay-per-use, então você atender um médico é muito diferente de você atender, por exemplo, o CEO de uma empresa. Sim. Mas muitos deles você pode ter o serviço ou pelo telefone ou até mesmo pelo aplicativo. E a gente foi criando todo esse universo. Esse então hoje ecossistema, né? virou Um ecossistema. uma solução 360 É uma graus. solução. Sim. E aí a gente começa hoje a entender, desde obviamente, elaboração do projeto, com quem está usando. Então, esse ciclo completo mostra muito para a gente, de fato, o que vai ser, de fato, inovador. Para você ter uma ideia, depois do pós-pandemia, que grande parte foi para os coworkings, né? Ou Sim. foi... A gente Trabalhar de entregou... casa e tudo mais. Exato. A gente entregou o primeiro coworking 5 anos antes da pandemia. Já eram pioneiros nisso. Já tinha. Então, assim, por quê? É conhecimento de que fato o que funciona, o que usa. A gente tem salas de podcast hoje nos Legal. empreendimentos. Tem os É estúdios. verdade. Tem até o Tem Space estúdios, tem Drone. estúdios. Agora a gente está também fazendo uma boa parte ali, porque a gente acredita que a parte de drones ali vai revolucionar muito. É mais um serviço diferente que Exato. quem usa a house e os empreendimentos de vocês se impacta com isso, né? Exato. Legal. E no caso, Demis, na tua visão, a gente vê muita propaganda, né? Talvez porque ser corretor, a gente aparece, obviamente, de todo o Brasil e de corretor e do mercado, Sim. de uma maneira geral. Mas uma coisa que espanta a gente que não está presente no mercado de estúdios, de imóveis compactos, é a valorização deles, principalmente em São Paulo, né? Eu lembro que eu vi de um corretor bem famoso, que é o Israel Pires, Israel. né? Eu não sei se ele fez material, foi de vocês que fez material, eu não lembro Ele agora. fez esses dias, inclusive. Ele atendeu um cliente dele lá no Empreendimento Vitacom, de no vocês. João Paulista. Pois é, e aí ele tava lá mostrando, ó, porque a base para o imóvel de vocês é a mobilidade, né, a localização, Perfeito. né? Sim. É o espaço compacto e a rentabilidade. Acho que é o tripé, né? Do Isso. formato Vitacom, do formato de estúdio. E ele pontuou lá, eu acho que um estúdio lá que ele estava oferecendo por mais de 700 mil reais. Né? Aí Isso. a gente para que eu tô aqui de Manaus, olha, caraca, o que eu compro em Manaus com 700 mil? Eu compro um apartamento 3, 4 vezes maior do que isso, né? Perfeito. Por que chega nesse valor? O que você identifica que valoriza tanto e por que para esse investidor, para quem está nos vendo, vale a pena ele também entrar nesse formato? Tá.
pensa numa coisa, independente do valor, Certo. o quanto que... Ou o tamanho. o tamanho ou o valor. Que é Ou porque seja, é natural a gente fazer que é essa o tamanho soma, versus é valor, isso. porque aí é o valor de metro quadrado fica alto, né? Sim. Tudo bem, independente do valor que você paga ou do tamanho que você adquire, quem compra tá pensando quanto é que eu vou ganhar com isso. Certo. Então, se eu pagar 1 milhão, mas eu tenho uma rentabilidade de 10 mil por mês, ou 15 mil por mês, A conta fecha. a conta fecha. Uhum. Então, e aí você pode pagar, aí vamos falar de 30 mil reais o metro, ou você Certo. pode pagar 10 mil reais o metro em outro lugar, que vai te dar metade do que você ganharia. Sim. Então, não é sobre o quanto que você paga, e São Paulo proporciona isso. Esse é o grande ponto. São Paulo te proporciona, não importa o valor de metro, mas o quanto que isso te volta. Por isso que acaba... E é assim, quando você começa a crescer, e o mercado de São Paulo ele é pungente, né? E ele é um pouco mais linear do que os outros mercados dos Sim. outros estados, vamos falar Sim, assim. tem mais Então, ele tem menos lançamento, tem mais- soluço, sim, né? sim. Então, o valor de metro quadrado é mais alto, mas porque a economia suporta isso. Uhum. Então, inclusive, tem uma pesquisa que nós fizemos, é uma pesquisa internacional, do valor de metro quadrado em relação à parte da economia daquela Mundial, cidade. Certo. Mundial. Então, tem algumas cidades que são bolhas, tem algumas cidades que estão num metro quadrado acima do que a própria cidade suporta, e tem o valor de metro quadrado que a cidade suporta. E São Paulo está do lado de Dubai, por exemplo. Tá nessa do que a Porque cidade é um metro suporta. quadrado alto, mas a Cidade cidade suporta pagar aquilo, mas Uhum. porque a volta daquele dinheiro existe. Perfeito. É diferente se não voltasse, a gente ia ter um problema de bolha, Sim. certo? Sim. Então hoje, a gente inclusive, a gente tá negociando, né, um terreno na Oscar Freire, que é hoje uma das principais pontes, né? ruas, Uhum. com valor de metro quadrado de 100 mil reais o metro. Então, você paga caro no terreno porque a gente compra um terreno que faz sentido comprar. Certo. Não é porque é na Oscar Freire, é porque ali existe uma demanda para short stay, que na verdade é o core business ali da Uhum. empresa. Então, quando faz isso, então é uma conta matemática. Quanto que eu gasto de obra, quanto que eu pago no terreno, quanto que eu vou vender para eu ter lucro, certo? Certo. Dentro disso, beleza, o quanto que retorna para o meu investidor. Então, esse para mim é o principal ponto, Fabiano. É o quanto que retorna para esse investidor. Certo. Independente do valor de metro quadrado que ele paga. Ele pode pagar super barato e não retornar. Mas ele pode pagar um valor do metro quadrado que ele acha caro, mas aquele investimento Vai volta voltar para pro ele a bolso rentabilidade até E acima do vai que ele ter lucro. espera. Sim. Exato. Sim. Não, isso era para deixar claro para quem não está nos assistindo, principalmente você, corretor de imóveis, que vai nessa conta básica de pegar a metragem, multiplicar, pronto, vai estar caro pra caramba. Mas Isso. quando você pega a tua fala, não é quanto você está pagando, e sim quanto o teu cliente vai ter de retorno desse imóvel. É exato. É essa conta que tem que ser feita, né? Em quanto Exatamente. ele vai retornar, em quanto tempo. Se você souber fazer essa matemática, dificilmente o investidor não vai se interessar pelo produto. Aliás, ele vai querer mais de um, se duvidar. Exato. Né? Porque ele vai fazer, cara, isso aqui, se isso aqui... Aí- a primeira coisa que ele vai, se isso aqui for verdade, É. eu quero 10. A gente ouve né? muito isso. É, eu Ó, acredito. Denis, eu vou fazer um teste. Se isso aqui Isso. for verdade, Aí, você se prepara. aí tu levanta uma torre pra mim, né? E teve uma conta que eu não vou saber exatamente, mas eu vi esses dias Uhum. que foi um corretor que fez até, não é algo né, cientificamente Não falando. inventou a roda, né? Não inventou a roda, mas ele tinha feito uma conta de se ele tivesse um apartamento de 100 metros, o quanto ele teria lá em São Paulo, Certo. tá? O quanto ele teria De rentabilidade. de rentabilidade e se ele tivesse 4 de 25. Uhum. Né? Sim. E a proporção era coisa assim de 30... um apartamento sairia mais barato. Então, Sim. ele precisaria comprar, na verdade, 75 metros, que seria o mesmo preço do de 100. Tudo sem. Né? Então, ele não precisaria de 100 metros, ele Sim. precisaria de Ele ia ganhar 75 para dar a 25, mesma coisa Pra do ficar que ele igual. teria para Ele ficar ganhava igual. 25. Que essa era a ideia, né? Sim. Então, imagina o seguinte, você está na região dos Jardins, né? Você tem um apartamento ali dos mesmos 100 metros. Certo. Se você for ver o quanto, colocar um mapa de calor na unidade, quanto você frequenta semanalmente, não precisa ser nem num apartamento, mas na tua casa. Quanto tempo durante a semana você frequenta a sua lavanderia? Você geralmente vai usar 2 dias, né? 2 dias. Só que dos 2 dias, algumas horas, né? Sim, sim. Esse é o ponto. É. Na sua sábado sala. e aí- domingo, E olha lá, né? Então, É. lá. então hoje você está, por exemplo, no Jardim, você vai falar de preços hoje, a gente está atingindo preços de 40 mil. O metro. O Um metro. metro. O metro. Vamos pensar que sua lavanderia tenha 5 metros, vezes 40 mil reais, você está falando que a sua lavanderia quase custa por volta dos seus 150, 200 mil Uhum. reais. É. Quanto isso demoraria para você retornar esse dinheiro? Então, esse foi o pensamento que a gente foi compactando. Sim.
E aí a gente criou até uma outra inovação, é que transformamos o térreo na extensão dos apartamentos. Perfeito. Então, pô, por que você tem uma lavanderia na sua No casa apartamento. ou no apartamento, se você pode ter lá embaixo com os serviços da Omo, por exemplo, hoje a gente fez uma parceria gigante. Faz parte do ecossistema Já do faz House, parte. né? A gente Exato, entrou lá e eu isso. consigo acessar, né? Exato. Então, você pode utilizar, você vai para academia, geralmente sempre está do lado da academia, então você lava e passa, faz o ciclo completo em mais ou menos 30 minutos, que é o tempo de uma esteira. Sim. Então você deixa lá, o negócio já lava, seca Seca. bonitinho, tem o serviço de passadoria, enfim, mas caso você não queira utilizar, você vai, pega, Vai pro vai para uma apartamento. esteirinha, pega ali, volta. Então a ideia era trazer essa comodidade também. E o custo menor. Não, quando ouvindo vocês falar, e quanto mais a gente pesquisa sobre o assunto, eu acho muito legal o fato de vocês estarem muito embasados em dados, né? É isso. Esse Sim. tipo de pesquisa, né? Ontem vocês falaram sobre o déficit de imóveis, né? Na habitacional. Aqui em Manaus a gente está com um déficit de hospedagem também. Né? Eu acho que tem mais de 10 anos que não se lançou um hotel aqui na cidade. Caramba. Então a gente... Eu acho não, tenho certeza, porque eu fiz um dia desse, estava lembrando quando foi o último e já tem mais de uma década. Então, e às vezes a gente não está presente para esses números, né? E como corretor na linha de frente, é importante ter esses dados, Sem né? dúvida. E aí, porque são dados verídicos que a gente usa para argumentar na mesa com o cliente e fazer ele entender que eu não quero convencer ele nada. É que eu quero Isso. mostrar para ele que isso aqui é um bom negócio. Eu não quero, Exato. preciso convencer. Tá aqui, os números falam, a matemática é exata. Então, não dá para ele discutir quanto a isso. Por mais que ele queira testar, como a gente falou, né? Sim. Não, e em relação ao projeto que vocês trouxeram, vamos falar um pouquinho do evento de ontem, que foi muito legal. Né? Grandes empresários da cidade ali, alguns conhecendo, outros querendo entender mais, né? Isso. E eu ouvi muito, conversei com alguns, tive o prazer de conhecer, de reencontrar alguns. E eu ouvi muito na mesa, disse, cara, se isso aqui for bom. E eu tava conversando, explicando, né? Porque já tinha um certo conhecimento. E eles sempre falavam, e eu ouvia, não, vou comprar um para testar. Vou comprar, eu digo, cara, compra aqui para testar, que tu vai Esse pra gostar. testar, ele é de praxe. né? Eu acho que é um hábito, né? Porque quem tem dinheiro não sai Sim. torrando dinheiro como se Exato. ele fosse infinito, né? Como é que vocês sentiram? Vocês trouxeram um produto que é o Private, Private. que é algo mais fechado, que é feito nesses formatos de reunião de negócio, né? Através disso. Qual a vantagem para esse cliente que compra, que tem essa abertura, essa possibilidade de comprar no Private? O que ele ganha mais de um cliente que vai comprar no lançamento, por exemplo, do produto? Dá para destrinchar aqui isso? Dá. Ele ganha preço, né? Certo. Então ele tem vantagem de preço. Então ele está entrando antes, o modelo de negócio antes do lançamento, como você falou, Perfeito. e ele ganha com preço de metro quadrado. Né? Então se eu vou lançar por X metro quadrado, ele está pegando por X% a menos, que é muito vantajoso em valor de metro quadrado. Então ele tem uma rentabilidade, obviamente, maior, isso cases, Uhum. então ele consegue ganhar mais porque ele está entrando antes de todo mundo. Na verdade, é um modelo de negócio, não um produto. Né? Certo. Então, é um modelo de negócio que a empresa tem. A empresa tem esses dois modelos que a gente já conhece, que é Normal, o que é o normal, tradicional, que é o de ok. lançamento, né? E esse que é o modelo que antecede um pouco o lançamento, né? Então, é entre a compra do terreno e o lançamento. Então, esse modelo acaba sendo super vantajoso por uma questão de rentabilidade, muito acima do que qualquer outro investimento, talvez, com lastro, só que lastreado em imóveis, que é o grande ponto desse negócio. E aí sim ele pode ter essa opção, né? Então, quando a gente fala que antecede, a gente dá essa opção para ele de continuar no mercado imobiliário, Certo. e aí ele transforma esse investimento em unidade, ou ele vai para o mercado financeiro, que aí ele transforma esse investimento em dinheiro, Perfeito. né? Que aí ele rentabiliza em cima do lançamento junto com a incorporadora. Então, quando a gente abre esse negócio, é uma oferta privada, como você falou. Sim. Então, a gente acaba fazendo esses jantares para poder apresentar isso para executivos, empresários, né? Potenciais clientes mesmo, Exato, que tem condições exato. de fazer esse tipo de aporte, E aí, de né? fato, a gente não vende nada. Uhum. Então, acho que você usa essa palavra, se não é uma venda, é apresentar um modelo de investimento com o qual ele vai precisar fazer essa conta, por isso que tal do Normal. teste. Sim. Pô, beleza, deixa eu tirar aqui da minha renda fixa para colocar aqui, porque aqui vai fazer sentido, e aí se eu ganhar essa rentabilidade, isso acontece, acho que o Marcos pode falar até melhor que eu, com recorrência. Sim. Então, tem muita recorrência de aportes e mais aportes, porque ele fez o primeiro, Viu ganhou que dinheiro, é bom. coloca 2, 3 vezes mais, monta uma hold, chama os amigos. É assim que Que acontece, aí você né, Marcos? começa a indicar para a pessoa naturalmente. Cara, isso aqui é bom natural. pra caramba. Na verdade, o Private, efetivamente, ele foi criado para a gente criar
e dar atendimento para clientes. Sabe aquele cliente que chega no lançamento e fala, pô, eu quero 4 unidades Sim. à vista? Sim. Pô, ele, de novo, ia para um stand de vendas onde ele vai ter que gerar uma pasta, onde ele vai ser atendido Normal. assim, de uma forma que o cliente que vai comprar 4 unidades à vista ou o cliente que vai comprar uma unidade financiada, ele é tratado da mesma forma. Mesmo atendimento. Não que porque tem dinheiro ele precisa ser tratado de forma diferente, mas ele precisa solucionar uma situação. São dores diferentes, pode São dizer dores assim, diferentes. Né? Então, o Private, na verdade, ele veio para fazer com que ele tivesse um modelo de atendimento diferenciado do mercado. Então, tudo isso começou pelo canal que a gente, há alguns anos atrás, a gente colocou para atender esse tipo de investidor. Porque hoje, a maioria dos clientes, ele tem que pensar, não tem ou financeiro ou imobiliário. Ele tem que diversificar. Então, por aqui ou por ali, é importante que ele ponha nos dois. Sim. Né? Então, eu acho não é que a gente quer tirar ele do financeiro para vir tudo para imóvel, não, né? Exato. Ele pode diversificar, fazer um híbrido. E como você mesmo comentou e presenciou ontem, a gente vem com muita informação e dados, sim, né? Então, por que aquela região? Por que nós vamos fazer esse projeto? E é o que você acabou de comentar aqui. Pô, aqui não tem hotel, mas será que hoje o hotel que tem aqui, ele está numa ocupação no ano acima que precise ter um novo? Então, às vezes, não. Por isso que acaba não tendo. Mas, para nós, hoje, que a gente tem a solução 360, a House é um norteador muito forte para nós. Sim, isso. Por causa dos dados que vocês buscam. Porque a gente consegue ver a ocupação que está acontecendo. E quando você vai para uma região que atende todos os tipos de eventos, então, desde cultural a trabalho, feiras... Clínicos, né? Enfim, médicos, você tem um monte de evento, então você consegue regular isso também na própria mensalidade, né? Então, se você tá lá, fevereiro, carnaval, todo mundo sabe. Mas tá aí 2 semanas depois, se tem um show de uma, sei lá, de uma cantora Uma que cantora vai atrair, pop lá, que vai fazer show vai lá atrair no muita Morumbi, lá no gente. Allianz, e aí a região já... aí automaticamente o custo, o aumento da diária vai para vai outro acontecer. valor. Então, a ocupação, ela faz com que você tenha esses ajustes para atender bem, porque você precisa ter serviço, né? Não é preço pelo preço ou dinheiro pelo dinheiro, mas que você consiga fazer um atendimento premium, e esse é o principal foco, né? Trazer o atendimento de boa excelência e, obviamente, você fazer com que o investidor que aportou o dinheiro, ele também tenha uma boa lucratividade sobre isso. O que o Marcos está falando é importante, assim, a empresa criou um setor, um departamento dentro da empresa voltado para isso. Então, hoje, quem atende esse investidor são pessoas voltadas para este modelo de negócio. Ah, Demis, eu quero comprar no lançamento. Tudo bem, a gente vai também direcionar. Mas focado... Ou até mesmo indicar, Exato. né? Esse é o ponto, né? Então, a gente acaba direcionando, orientando esse investidor. Tem especialistas ali nesse departamento voltado para esse tipo de investimento. Que é um modelo diferente um pouco do que a gente conhece de mercado imobiliário. Do mais tradicional do mercado, né? Perfeito. Sim, claro. E um adendo aqui, quando eu compro um Vitacom, eu sou obrigado a ser cliente house ou não? É uma opção? Opção. Isso não é uma obrigação. Não, se eu quiser fazer meu projeto e tudo mais, vai e ser a qualquer feliz. momento eu também posso ser cliente da house. Eu fiz um teste, ficou ruim pra caramba. Eu tô aqui em Manaus pra me administrar minha unidade lá, não tá dando conta. A gente tem aqui, né? Se eu não me engano, tem o Dunas e o... A gente tem aqui com a House o Dunas e o Lume. E o Lume, o isso, Dunas os dois. da construtora Ruda e o Lume da construtora Pater. É isso aí. Os dois, aí a House veio... Hoje ela tá em mais ou menos acima de 400 cidades. É isso. Vocês estão espalhados já, né? Sim, já tá espalhado. Legal, legal. Não, é porque inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante quando lançaram o Lume aqui da House... A proposta era que quando entregasse, não sei se isso é praxe ou se foi uma coisa específica, né? Mas a proposta é, entreguei a tua unidade no dia 1, ela já está pronta, decorada, eu já posso subir para dormir lá, ou já posso botar ela no aplicativo para alugar. Isso é de praxe ou são de acordo com o projeto e tudo mais? Esse é praxe, esse praxe? É o serviço. Então quando eu receber a minha unidade lá, comprei lá em São Paulo, vai entregar, eu estou comprando no pré-lançamento. Perfeito. Quando eu entregar, se eu for cliente house, se eu decidir continuar com a unidade, né? Eu já pego ela no dia 1, eu já posso ir lá e usar. São momentos de aquisições aquisições diferentes, Legal. né? Então, primeiro você tem a unidade,
Depois a gente entra em contato com você para mostrar quais são os níveis De decoração. Certo. decoração Vocês que você têm quer fazer. opções, né? Opções. Porque no começo, muita gente sempre comprava o imóvel, o A unidade. compacto, Aham. e olhava como se fosse a casa deles. Certo. Então, olhava para um apartamento de 30 metros, queria pôr uma televisão de 50. Aham. Pô, não é necessário. Você pôr uma televisão de 50, você não precisa nem de luminária. Então, a ideia era trazer para ele, falando, não, você não precisa por aí, disso. Não é para você, né? né? Então, a gente começou muito basear exatamente de um modelo de entrega que você não tem um custo tão alto, mas que é extremamente necessário, porque, por exemplo, a cama, 70% hoje desses clientes, se eu colocar qual é o primeiro ponto que precisa ter, A cama. Calma. cama no nível... As melhores possíveis. Exato. As melhores marcas É possíveis, uma né? que não dá pra... Não dá pra Exato, negociar, não dá pra- mas é inegociável. E muitas das vezes também a questão do enxoval, né? Quantos talheres você precisa ter, qual tipo. Então, tudo isso a gente criou com base em dados e principalmente no dia a dia, para ver não só a questão em metros, mas quantas pessoas atendem em cada unidade, para que você consiga gastar menos e ser mais eficiente. Perfeito. Esse era o principal ponto. E tudo isso, o corretor que atende, vocês ganham. Ele ganha a comissão da venda da unidade, ele ganha vendendo a house, indicando a house também. Indica, ele é ganha. comissionado por Ganha, isso, né? ele é comissionado. Então, o corretor de mercado que tiver interessado, você pode ganhar nas duas formatos. Tanto a tua comissão de corretor de imóveis, né? Quanto a comissão da house, né? Exato. Na verdade, quando ele faz a venda do imóvel, ele Uhum. pega essa indicação, Certo. indica pra house, Ele indica pra Ele house, ele indica não precisa pra nem house. vender, ele só indica. ele indica Ele pra ganha uma house, a indicação. house entra em contato e aí Vendeu. fazendo a venda ele ganha. Exato. Entendi, legal, legal. Mais uma dúvida que eu acho interessante, talvez seja de ser sanada. Quando eu nesse formato da decoração da house, tem como é que eu posso dizer? Uns pacotes, vocês têm uns pacotes. Isso. Mas eu quero fazer um projeto específico, meu. Como você falou, tem cliente que é um arquiteto, ele tem o desejo de fazer o negócio dele. A house faz isso? Também. Se ela personaliza, no caso. A gente não possui, a grande maioria, o nosso carro-chefe, de fato, são apartamentos compactos. Sim. Mas nós temos projetos até de 3 suítes, né? Hoje a gente tem até... E também tem a opção de fazer, sim, Com a personalização, do jeito que o personalizado, cliente a gente executa. quer. Executa. Beleza. Beleza, cara. A gente vai conhecendo, vai se apaixonando pelo negócio, né? Exato. É um produto, como vocês falaram, fora da curva, né? Bem pensado, bem planejado em relação à localização, em relação a tudo que o prédio entrega, né? O que eu acho legal é isso, um benefício que a gente não citou aqui, mas todos os serviços que são vendidos à parte, né, para esse inquilino, para o usuário da unidade, ele é convertido também em cashback no condomínio do dono do imóvel, né? Uhum. Então, se eu vou do lá, condomínio uso... como um todo. Pois se eu vou lá, uso lavanderia, eu paguei, né, a parte, aí uma parte disso aí é revertido para o condomínio, para reduzir meu custo com o condomínio. Perfeito. Né? Isso também ajuda na minha rentabilidade. Não só lavanderia, mas qualquer... Pois não, fazer tudo que ele lavanderia usar que via precisa, aplicativo... Se eu quiser alugar lá o PlayStation, Tudo quiser que alugar a minha perfeito. esposa esqueceu o secador, ela vai secar o cabelo, tudo. Exato. Eu comprei uma garrafa de vinho. Geralmente hoje a gente já entrega na parte... Depois a gente até manda o material para você. Ok. Que tem toda a parte das máquinas que a gente já entrega para as locações ali. Então, até furadeira, batedeira. Tudo que eu precisar tem lá. Tudo. Eu achei engraçado a furadeira, porque, pô, eu vou ficar lá 4 dias, porque eu quero uma furadeira, né? Mas vai que... E usa, Na verdade, E usa, né? a ideia era... porque alguém quer, né? Porque a ideia era trazer serviços que você não precise comprar, né? Sim. Então, É uma coisa momentânea ali, né? Eu vou ficar uns exato. dias, não preciso gastar ali, usa né? e E nem vou você ficar usa- levando na mala. É igual o secador, né? Sim, pois eu botar na mala. Você né? usa por minutos, né? Então, você vai pegar ou comprar, vai pôr na mala, enfim. Pois não, transporte. independente do turismo que eu vou fazer, é uma dor a menos, eu não preciso levar. Exato. Eu preciso botar na minha bagagem, aumentar o custo com a bagagem, enfim. E quem um conhece o problema menos. Vitacom já sabe que isso existe. Então, Pois talvez já nem leva. Já não leva de propósito, mas não, lá tem. Isso, né? exato. Vale a Essa é a pena. ideia. Perfeito. Dá para prometer para o cliente comprador alguma rentabilidade mínima, baseado nos estudos de vocês? Olha, pelo que a gente tem feito nesses 15 anos,
o nosso cliente tem X de rentabilidade com a locação car house. Vocês conseguem ter essa equação para a gente posicionar para o cliente? Olha, na verdade, a gente não falaria prometer, porque eu acho É que muito quem forte, promete né? já tá mentindo Certo. a zero de jogo. Legal. Porque a gente tem uma situação macro do mercado Da e carteira, também né? economicamente falando. Perfeito. Tudo são cenários. Sim. Mas hoje a gente se preocupa muito e a gente sempre faz uma conta de trás para frente, né? Quando a gente fala a nível Brasil, o paulistano ou paulista, enfim, ele tem uma conta que é complicado. Ele sempre olha o imóvel sempre com um ativo de 1%. Certo. Ele imagina, pô, então se eu estou gastando 300 mil reais nesse apartamento, no mínimo ela tem que me gerar 3 mil. 1% É. todo mês. E não é tão simples. Sim. Quando a gente vai para outras regiões do Brasil, a gente vê que é um cenário completamente diferente. Né? Ontem mesmo a gente fez essa Sim, a gente pergunta, fez né? essa matemática. Né? E aqui eles comentaram, né? Até uma mesa falou, hoje aqui tá dando 0,45, 0,40. Aqui a gente fala que a partir de 0,5 tá ok. Daí pra cima, melhor ainda, óbvio. Né? A Mas gente aqui brinca- a média é 0,5. A gente brinca que 0,5 é ok, 0,7 isso. é bom, E acima um do 0,7 é lindo, é é maravilhoso. excelente. Isso, é o melhor cenário. É o melhor cenário. Mas aí também são baseados no tipo de locação convencional, que é o que a gente mais tem na cidade ainda, entendeu? Sim, Também, sim. porque é meio complexo essa conta, porque eu acho que ela precisa ser... Nessa conta simples, ela precisa ser já dividida em duas pontas. A primeira é do que está tendo uma rentabilidade e a segunda a valorização do seu imóvel. Certo. Então, se você coloca essas As duas duas, contas, o 1% você atinge, né? Então, facilmente. De maneira bruta a gente vai bater, né? Exato. Então, a gente fala muito a expressão de dinheiro no tempo, né? Então, o imóvel, dentro de todo esse período que eu estou aqui, nunca ouvi um cliente falar que ele Perdeu, né? foi castigado. Exato. Comprei por Perdeu. 100 e tive que vender por 80 que não, seja. Não jamais. tem, Não né? acontece. Exato. Eu falo que no pior cenário ele vai vender pelos mesmos 100. O no tempo pior regula, cenário. né? O tempo regula. Mesmo que ele pagou caro num determinado momento, com o tempo ele vai equalizar e depois vai ultrapassar. Tem um colega do mercado, Jonathan, que ele fala assim pro cliente, que eu já vi ele falando pro cliente, olha, nem o imóvel é tão caro hoje que não vai ficar mais caro daqui a alguns anos. Que é quando o cara tá na dúvida de comprar porque tá caro, né? Ontem mesmo na mesa, um dos convidados falou, cara, eu sempre me arrependo de não De não ter comprar. comprado. No início. Sempre me arrependo, porque que eu devo ter, aí eu pago mais Passa caro. um ano ele veio lá, putz, por que eu não comprei? E ele falou ontem, dessa vez eu não vou me arrepender. Ele falou. Show, vou aproveitar, né? É isso aí, já tá bom já, né? Então a gente sempre tem essa preocupação de fazer a conta de trás para frente. Então hoje, nos lançamentos, a gente sempre faz essa conta de locação e deixa para o cliente fazer uma pesquisa simples de ele ver quanto que ele está pagando e o que não seria nosso, qual seria o valor de locação. Uhum. Ou long stay, ou short stay, e aí tem essas medições. Então a gente consegue trazer esses dados para eles e ele consegue fazer essa comparação. Obviamente, quando ele entra no private, ele entra num cenário mais favorável ainda. Sim. Que a gente vende hoje o que seria a rentabilidade da própria empresa. Então, a gente vende a preço de custo. Então, hoje a gente pega um pedaço disso, geralmente 30% do... Então, se eu tenho 10 mil de privativa, 3 mil vai para o private, Certo. onde eu vendo a preço de custo baseado em 3 linhas. Obra, terreno e incorporação. Perfeito. Esse custo me gera um preço, então eu consigo fazer com que esses clientes... Faça esse aporte. Exato, que são os clientes private, que precisa dessa linha de atendimento. Sim. E ele pode criar alguns cenários. Se ele vai ser aumento de patrimonial ou aumento de patrimônio, ou ele vai querer por um fluxo financeiro, toda a expertise a gente deixa já lastreada para ele, para que ele consiga fazer qual o melhor caminho. E aí, basicamente, no private, gente, no pré-lançamento, né? É isso que eu posso usar essa expressão? Tá correto? Sim, sim. Pode ser. Eu vendo o metro quadrado que a Vitacom vai lançar daqui a um ano. Ela vai lançar um produto X por 18 mil. É um exemplo. Né? Tá bom. E hoje eu estou comprando esse mesmo produto por 9. É uma matemática básica para a pessoa fazer, né? Então, quando eles lançarem daqui a um ano, esse produto que eu paguei 9 mil no metro quadrado já vale 18. E aí vem as escolhas. Ou eu continuo com a unidade, continuo pegando a valorização, ou entro como uma parte financeira, como fluxo, né? Exato. E recebe em cima das vendas. Recebe em cima das vendas. Perfeito.
Cara, é um negócio maravilhoso, assim, é matemática pura. Quem tem, Exato. quer fazer, e quem não tem, fica doido para fazer. Sim, Eu acho que essa não tem, porque se você fazer matemática, o que vai ter de retorno num prazo tão curto, pouquíssimas, eu não posso estar falando besteira aqui, mas eu não lembro de nenhuma aplicação financeira que te entregue isso nesse prazo. Lastreado imóvel, principalmente, Né? né? Não. E aí fora que você tem toda a segurança patrimonial, né? O teu patrimônio, como a gente acabou de Exato. falar aqui. No pior cenário, tu vai ficar com o teu dinheiro parado ali, é a mesma coisa, que não acontece, né? No mercado imobiliário. No pior cenário, eu Principalmente vou em São pegar... Paulo, né? Pois é, não, tô falando de... né, nem tô falando... né, nem pensei nisso, né? Porque já é um outro Exato. cenário, como vocês falaram, é um cenário recorrente ali. Vocês não têm, pelo que tu me pontuou, não tem altas e baixas, né? Aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem períodos sazonais, né? Principalmente voltado para terceiros, né? Planta acho que Sim. não influencia tanto, mas período de terceiros, que é onde é o meu foco da minha imobiliária, a gente tem os períodos de férias, é um período que desacelera mais- pra caramba, né? Você cai muito a quantidade de visitas, de vendas, porque o pessoal tá viajando, já tá pensando no final do ano, nas férias, as viagens, e aí a gente já sabe que nesse período a gente tem que ralar um pouquinho mais para fazer Pra caixa para suprir ali. ficar ali o resto do ano de boa. Uhum. E aí, né, para vocês, parece que isso não acontece na cidade de São Ele Paulo, pode né? até acontecer, mas menos, assim, Sim, né? uma proporção menor, né? Exato, exato. Você não tem tantos soluços, assim, Você não durante sente o ano. tanto esse impacto, né? Isso. Perfeito. Não, e na concepção de vocês aí, vocês têm uma perspectiva de lançar quantos produtos ainda em 2025? Já tem isso na... Tem. Acho que 25 a gente lança. Eu vou falar números, tá? Tá, De acho que em torno de 15 lançamentos, né, Marcão? perfeito. A gente deve abrir pelo menos mais uns 4, 5 produtos de private esse Uhum, ano. Então, certo. isso no decorrer do ano. Pode ser que antecipe, aí a empresa tem essa sistemática de antecipar alguns lançamentos. Ok. Então, a gente trabalha para antecipar. No caso de ontem, é um Uhum. produto que a gente ofertou que antecipou o lançamento. Então, a gente deve lançar pelo menos uns 15 esse ano ainda. A Perfeito. gente já tem 4, Quatro- né? 2 quatro já é certo já, aconteceram. né? Isso, 2 já Não, aconteceram, 2 mais já 2 agora. aconteceram. Tem um agora que são mais 2 que estão saindo para esse mês. E aí, no mínimo, a gente vai ter um por mês hoje. Já Nesse ano de Nesse- 2025, a gente ah, tá isso. em maio, A primeira gente tá semana de falando, maio, a gente tá falando numa de... previsão aí no ano de venda de 2.200, 2.500. Perfeito. Isso voltado para esse tipo de empreendimento, né? Exato. Para esse tipo De e para produto. essas regiões, Sim. Eixo Paulista e Pois Faria é, Lima. tá, que é na região então mais ali. central, onde tem Exato. todo esse déficit, onde tem essa quantidade de gente todo mês Onde tem demanda. passeando, trabalhando, turistando, indo no médico e fazendo isso. tudo que tem que fazer lá. Perfeito. Ontem a gente conversou sobre um produto que seria pioneiro. Eu acho que é pioneiro, né? Eu ainda não ouvi. Olha que eu pesquiso bastante, ainda não escutei. Deve ter, eu não achei, mas enfim. Aqui no Brasil, por exemplo, que é voltado para um público de terceira idade. Isso. É isso? Ele é o primeiro que nasce desta forma. Certo. Tem empreendimentos assim, tem prédios assim, Já voltado. mas que foram voltados depois de pronto e Eles criaram foram essa solução. Foi acontecendo, Isso. né? Ok. Esse é o primeiro residencial voltado que nasce na raiz para a Que o terceira objetivo é idade. esse. Isso. Isso tem só fora do Brasil. Perfeito. Então, isso é o primeiro. Ele fica num bairro que também é voltado para a terceira idade, que chama Higienópolis. É um bairro central. Então, é um produto de estúdios também, mas estúdios mais maiores um pouco, que pode ser modulado para ter apartamentos maiores, voltado para serviços da terceira idade. Entendi. Então, como UTI imóvel, consultórios, a piscina vai ser adaptada para uma fisioterapia, elevadores maiores, portas maiores. Então, toda a parte de consultório de geriatria vai ter serviços do próprio condomínio para terceira idade e vai ter serviços pay-per-use, que é Que ele princípio pode facilitar a vida dele. Então, de fato, é inovador. A gente fez Sim, uma pesquisa sim. importante, É isso que eu ia né? te falar. Com certeza vocês fizeram uma pesquisa para Não, lançar e é esse uma produto, pesquisa não muito é? robusta, que Acredito. agora a tendência... Que faz sentido ter que esse faz produto. sentido porque a maior parte da população vai ser uma população de terceira idade daqui a alguns anos. Certo. Então, a a gente gente tá- hoje tá vivendo mais, né? A gente Isso. tá esticando, né? Então, Graças a a gente Deus. está se preparando para o que vem. Então, Certo. como é que a gente oferece um serviço? A gente está falando aqui também... A área da saúde em São Paulo, Fabiano, é um dos maiores geradores de Sim. demanda para short stay. Sim, sim. Então, sim, muita sim, gente vai se acredito. tratar em São Paulo. Então, a gente está indo muito também nessa linha como é que a gente oferece um serviço para as pessoas que precisam disso. Sim. Então, pensa que você vai ter um estúdio também voltado para short stay, ou long stay que seja, para alguém ficar só que com serviço adaptado para a terceira idade. Então, muita gente vai se tratar.
Então, esse também acho que é um dos principais Não, pontos eu disso. achei- Esse é o primeiro de vários, na minha opinião. De fato, o conceito dele eu achei é o muito conceito assim inovador. fora da curva, assim, caramba. Toda E vez que a lógico, gente já fala pensa- num jantar, eu falo assim, cara, isso é muito tipo, legal, é muito bom, né? É um negócio que todo mundo gosta. Quero um pra mim, É, né? exato. Sempre esse Putz, eu comentário, quero usar, né? eu quero ter isso pra mim, eu deixar A gente guardado. pensa, quando tu pensa, pô, um prédio feito, projetado para terceira idade, tu já fica imaginando o que, que vai ter nele, Sim. aí tu citou alguns pontos, né? Um elevador com uma porta maior, pensa, poxa, uma cadeira de roda, alguém que tem Tudo. dificuldade de locomoção, Exato. ambulância, chegar com uma maca, Isso. tudo isso é pensado, né, nesse estudo, às vezes a gente não tá, às vezes eu falo assim, a gente como corretor não tá presente para esses detalhes, a gente acaba não gerando esse valor pra ponta, pro cliente investidor, né? É porque é conceito, né? Sim, é aí um conceito muito diferente. diferente, né? Então a pessoa tem que sair um pouquinho da caixa Claro, para poder claro. olhar um pouquinho assim, putz, o futuro como é que vai ser? Né? Então a gente tá. E assim, eu acho que é um perfil muito da Vitacom, Fabiano, de estar um passinho na frente em relação à inovação. Legal. É como o a exemplo que tu ideias. falou do Cowork, né? Que vocês lançaram Exato. antes da pandemia, que É um virou... perfil da empresa, assim, essa parte de inovação, de trazer alguma coisa sempre mais inovadora. Uhum. Então, ela está sempre um passo na frente, pensando no próximo passo do futuro, assim. Isso como dá que vai muita ser. segurança pro comprador, né? Pro investidor. Com certeza. Porque ele tem uma empresa com mais de uma década no mercado, com alguns bilhões já de faturamento, né? E trazendo sempre essas ideias, faz com que a matemática, quando ele fecha a conta ali, ele faz a coisa de maneira mais segura, independente de não ser na cidade dele. Né? Isso. Tudo bem que São Paulo, para quem é investidor, é o centro de tudo mesmo e ponto. Né? Isso. A gente não pode ter essa ilusão, não, vou fazer só na minha cidade. Obviamente que tem oportunidade na cidade, mas você está numa cidade que é focada nisso, então por que não ter, né? Por que não Eu fazer? vou usar o que o Marcos falou, assim, é de fato para quem quer diversificar o seu investimento, né? sim. Então, a Vitacom e aí o Private, mais essencialmente, é para esse investidor que quer Private diversificar, né? Então, Muito bom. ele já tem imóvel na cidade, ele já tem ação na bolsa, Sim, ele já tem carteira dele de ele já patrimônio tem. e tal. Então, como é que ele diversifica isso de um investimento diferente, com uma rentabilidade diferente, Sim. né? Sim. Então, é isso. Mais algum adendo, meu amigo Marcos, que você queira pontuar da nossa querida Vitacom? Porque eu já tô apaixonado, eu já vou ser cliente de vocês. Ontem eu tava fazendo conta lá com o meu convidado lá, e eu tava vindo pra cá hoje de manhã pra gravar com vocês, e ele no WhatsApp, ei, consegue a apresentação, tira isso. Eu digo, peraí que essa dúvida eu vou tirar depois, já te passo. Ele tava apertando um pouquinho, acabou que ele precisou sair. Mas assim, eu percebi os olhos de todos os investidores que estavam ali, raríssimos os que não disseram que não queriam se reunir de novo, que não queriam entender melhor, Isso, né? isso. Mas a grande maioria, acho que 90% Hoje, né? tá Hoje já satisfeito. tá Hoje com já uma tem. agenda, A né? gente já tem Não, agenda aí de uns acredito. 4 ou 5 investidores. Acredito. O que a gente não vai conversar hoje já definiu o que é um pronto. Legal. Então, isso também aconteceu ontem. Falei, pô, Demis, eu preciso de um pronto, porque tem gente que precisa de pronto. Sim, Exato. Não dá tempo de esperar esses 3 anos, né? E tudo Não, mais. e olha como é louco. A gente tá na mesa conversando, aí a gente sabe coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, teve um convidado que ficou encantado com o fato de ele poder travar a unidade dele quando ele quiser ir para São verdade. Paulo. A gente falou Eu isso. posso travar? Pode, você trava lá na palma da mão, você vai usar. E ele já ficou super feliz, que ele tinha investido uma nota na última vez que ele foi lá para ficar em um Pra ficar hotel no e tudo hotel. mais, entendeu? Então, tipo, parece pra gente que tá aqui, que conhece o produto, é uma coisa bem natural, simples, né? Mas pro cliente, olha como tem cliente ainda carente dessas informações. E no aplicativo, né? Não precisa ligar para nenhum lugar, ele vai no aplicativo, Não, trava a agenda e vai. Eu tô falando agora pro corretor de imóvel que ainda não chegou o produto, porque ele tá perdendo dinheiro, porque ele não tá oferecendo um produto que você conhecer minimamente, ele vende fácil. É um Vende conceito fácil, diferente. né? Porque a gente vai trazer uma oportunidade de investimento para esse E até cliente. mesmo aquele corretor que gosta de se atualizar também. Eu acho que é importante. A gente sempre faz alguns Aprofundar, né? encontros, principalmente, por exemplo, nessa questão de senior living, né? Uhum. Não é uma pesquisa de ontem para hoje. Acredito. São 5 anos pesquisando. Acredito, não sei. Então, Eu falo que nem uma empresa da ponta sem nó, né? Vocês não nasceram ontem para arriscar um negócio desse. quando a gente tomou essa decisão de ir para esse projeto, a gente começou a analisar, não é só que o público da terceira idade ali vai ser algo que vai aumentar num cenário de longo prazo, e sim, já vem Daqui a aumentando. pouco, né? Agora. Já tem é uma demanda, situação, já tem uma demanda. E, além disso, as pessoas como... É só você olhar um pouquinho para trás, de uma geração para trás, né? Os nossos pais. Geralmente, a média era de 5 irmãos, Sim, né? sim. 5, 4 irmãos. Hoje já é 1,9. Então, menos de 2 já, né? Menos de 2. Verdade. Então, nessa geração. Então, imagina mais daqui 10 anos
como que já vai ser? A probabilidade de um é muito grande. Então, Sim. você imagina, cuidar, além de você ter que trabalhar, fazer um monte de coisa, e você Dá prestar precisar, assistência, né? e você ter um familiar que precise O de pai, sua mãe, atenção, de vai ter cada ajuda, vez mais, né? sim. o tio, enfim, que precisa de ajuda, ou pelo menos de algum tipo de assessoria, se você hoje não conseguir terceirizar, hoje, se você terceiriza, a conta é astronômica. muito Com cara. certeza. Né? Fato. É Fato. astronômica. Qualquer serviço para terceira idade é Exato. plano de saúde, tudo É muito caro. Tudo, 3 vezes mais, Ah. tranquilamente. Então, hoje, a gente... depois que a gente faz um evento como o do Senior Living, Uhum. a conversa é exatamente isso. Olha, eu tô com uma pessoa que está exatamente nesse momento. Exato. Então, quando a gente já está falando do exatamente neste momento, a gente está atrasado. Sim, já não Porque é eu mais no ainda futuro, né? vou construir esse Aham. prédio, ele vai acontecer isso no futuro. Então, imagina, se daqui 3, 4 anos eu estou entregando esse prédio, eu estou 3, 4 anos atrasado. Sim. Então, de novo, é uma demanda que É. ela já está mais que urgente. Já né? já tá Já represada está aí, né? represada, É. exato. E aí, como vocês fazem uma pesquisa dessa. Quando o Demis falou ontem na mesa, eu, como corretor, fiquei, caraca, bicho, que loucura, um prédio. Realmente, é pensar fora da caixa, né? É Sim, isso. E a gente pensar, ver oportunidades, ver necessidades e fazer disso um negócio, Exato. entregar um produto que é o que vocês fazem com maestria, com qualidade, com prêmio no atendimento e tudo mais, mas ter essa visão de negócio, eu acho muito interessante, é bem legal. Como você falou, é importante para os corretores estarem atentos a isso, né? Você falou mais cedo que tem o espaço, né, da Vitacom, que a gente pode visitar, qualquer corretor pode chegar lá e claro. A gente conhecer o pode ir projeto nos de próprios vocês. prontos Ah. que a gente tem. Então, tipo, visita um pronto, visita o nosso stand de conceito Sim, que sim. o Marcos falou. Eu sigo uma corretora / influencer que é a famosa por Famosa. vender os produtos Vitacom, né? Isso. E aí, esse jantar que a Ana promoveu ontem, ela já fez vários, né? Lá Isso. no estado da Bahia, né? Na Bahia. Na Bahia, né? Ela faz muito voltada pro varejo, né? Então, ela faz mais voltada... O de ontem foi um jantar de private. Certo. Ela faz também de private, mas ela também faz mais pro varejo. Pro cliente final, não Exato, necessariamente que é o para cara que comprava no lançamento. Isso. Então, a são gente as tem, duas? na verdade, hoje, a gente tem bastante, como a gente estava comentando lá no início, a questão de corretores e marcas, né? Isso. Hoje a gente tem alguns influenciadores que fazem bastante nosso comercial, nossa Legal. representação. E assim, a gente está indo para um caminho que cada vez mais amanhã pode ser que seja outro caminho. Exato. O ponto principal ali é a gente conseguir apresentar e mostrar exatamente o que é o nosso produto, por que ele está sendo feito, quais são as entregas, as estimativas, os dados, para que o investidor na ponta tenha uma comunicação e um entendimento sobre Se os sinta novos seguro, né? negócios. Se sinta seguro, Não, acho que esse é o principal. Que é o nosso mercado, independente do produto, a segurança é o que norteia qualquer compra, né? Tudo. Boa parte das nossas vendas, né, do que a gente chega nesse cliente final ou nesse investidor, é através de parceiros. Uhum. Então, para a gente é importante ter essa conexão com parceiros, Sim. seja a Tat7, no caso aqui a Da Ana Ana, Ruth né? e tal. Uhum. A gente ter parceiros porque é a ponte que a gente tem, porque Perfeito. assim, como o Marcos falou, mais de metade de quem compra a Vitacom está fora de São Paulo e está no Brasil inteiro, no mundo. Sim. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? E aí, aqui o ponto, por que a gente chegou em Manaus? Porque a gente acredita muito no potencial, não de Manaus, mas do norte do país, Perfeito. para poder absorver os produtos da Vitacom, mas como é que a gente chega com essa informação? Então, tem que chegar essa informação de uma forma mais clara, para esse investidor ter essa tranquilidade, a credibilidade, tipo assim, aqui eu sei onde eu estou colocando a mão para poder fazer esse investimento. Que é o que a gente faz em outros estados, com muito mais força, talvez através desses influenciadores que têm essa força. Mas então, esse para mim é o ponto aqui de Manaus. A gente chegar aqui para ofertar isso, na verdade, para apresentar aqui a Vitacom de uma forma muito clara, objetiva, com confiança, com credibilidade. Sim. Quando a Ana me falou do projeto, né, dessa parceria com vocês para fazer esse jantar de negócio, eu fiquei super feliz porque para a cidade e para o mercado imobiliário local isso é muito importante, né? A gente tem excelentes incorporadoras na cidade, tanto locais quanto a nível nacional,
mas é sempre bom ter mais público, e é muito bom a gente ter na esteira um produto que a gente pode ofertar para o nosso cliente de carteira ali. É o que eu E falo. a gente ter, ó, tô com uma parceria aqui, chama a Ana aqui, e vocês virem apresentar nesse formato de jantar, que também é algo bem legal de fazer, foge da curva, né? Porque geralmente é o corretor ali na ponta, levando um material, mandando um book digital, diferente do que era lá em 2008, né? Mas quando Não, você... digital não, aí você antecipou mais uma quadrinha. É? Na verdade Não, que era... hoje é digital. Não, hoje. Hoje, é né? diferente do que era. A gente 2008 não era o book É, digital, a gente tinha que pegava pegar aqui, ó, um ia levar na livrozão porta do gigante. Não, e eram os grandões, Era, né? era A gente aquele fazia o livro alto gigante, Eles padrão. gastavam um Nossa, dinheiro danado naquele Era book. uma impressão de Não de que um hoje livro, não né? gaste, né? Hoje a Sim, gente tem que adquirir pelo lead, né? Então, Trocou. Meio, né? Trocou. Talvez hoje seja mais assertivo, né? Pelo fato, ou tem mais quantidade, enfim. É outro dado pra gente buscar. Ainda a gente não achou a perfeição. Estamos em busca Eu dele. falo que o pessoal, os corretores querem o lead perfeito. Digo, mano, a internet não é uma ciência exata ainda não. Ainda não é. A gente tem que ralar muito pra achar esse lead. Todo mundo quer o lead que eu quero comprar. E é moleza também que querem. Né? É fácil. Gente, papo muito gostoso. Foi um prazer tê-los aqui. Como eu falei pra vocês, a hora passa voando. A gente está conversando. Vocês deram uma aula do produto, vocês dominam todos os números e todas as informações, isso é muito legal. Esse ano, eu vou me comprometer de ir lá conhecer a sede de vocês, quero namorar o produto de vocês lá, vai ser uma honra conhecer pessoalmente. Acho que já está programado em agosto, no evento em Jundiaí, eu vou esticar para ir conhecer lá Me o avisa produto. que você fica hospedado no Vitacom. Pronto, olha aí, já ganhei uma hospedagem maravilhosa. E aí, a porta aqui do podcast está sempre aberta. A gente tem voltado para o mercado imobiliário. Eu até brinco que ele é 100% voltado para o mercado imobiliário. A gente traz todo o ecossistema que envolve o nosso produto. E a Vitacom tem canal aberto quando quiser voltar, quando quiser trazer um produto novo, quando for lançar aí como é o que a gente acabou de falar? Senior Living. E Senior Living, quiser fazer a gente faz uma Fabiano, live. Eu ouso dizer que você vai me ver aqui todo mês. Cara. Então, assim, a minha ideia é essa, porque legal. Se isso funcionar e como ontem já funcionou, né? Cara. Como já deu essa aderência, a ideia é que a gente venha com mais frequência, né? Para poder fazer mais jantares e assim, ampliar de fato o mercado, não só de Manaus, mas do norte do país. Né? Não, como vocês já viram, potencial na nossa capital não falta. Opa. Não falta, muito pelo contrário, né? E a gente tem excelentes profissionais, vocês estão muito bem assessorados aí com a Ana Ruth, que tem um network gigantesco, e como você já bem falou lá, ela vende bem, a bichinha sabe vender, né? Então, e tem muitos corretores, muitas imobiliárias aí, parceiras, que conseguem entregar resultado, com certeza. É só conhecer o produto e com a segurança que vocês passam, não tenho dúvida que a Vitacom vai fincar a bandeira dela aqui também com os empresários locais. Essa é a ideia. Beleza? E aí, quando você estiver em Manaus e quiser participar, é só dar um alô que a gente marca e vem gravar. Combinado. Fechado? Satisfação. Beleza. Vocês querem deixar um recado, um convite? Fiquem à vontade pra gente fechar o episódio. Eu quero só agradecer, né? Agradecer você, agradecer a Ruth pelo convite de estar aqui de novo e ofertar isso pro pessoal aqui de Manaus, mas do Amazonas e do Norte, que a Vitacom veio para ficar. Então a gente veio para fincar a bandeira aqui, assim, a gente acredita muito nessa região, muito mesmo, tem potencial para isso, a gente quer cada vez mais trazer essa informação, trazer esse conhecimento, trazer essas oportunidades. E, de novo, eu quero vir todo mês, porque se eu vier todo mês é porque tá dando muito negócio, certo. Né? E a gente fazer negócio. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço também, foi um prazer, não só de vir para cá pela primeira vez, mas assim, a gente ficou já no avião, já estava olhando ali, fazendo uns vídeos, dificilmente eu faço isso. Já estava encantado, lugar. Eu acho que a representação do Amazonas tem que ser verde de fato, porque ali pelo avião ali a gente já começou a olhar, falando, o lugar é muito diferente. É bonito, né, cara? É muito bonito, cara. É bonito, é muito bonito, cara. Não é porque eu sou manaura não, mas não, sou apaixonado. Mas é muito bonito. Olha, cara. é assim, mesmo sendo paisagens distintas, né? Total. Total, cara. Ainda mais assim, você que vive uma selva de pedra. Imagina, você sai de São Paulo e a hora que você pousa, cara, é muito diferente. Não, e assim, para o brasileiro, eu acho que pouco importa ser o paulistano, paulista, o manauara, o carioca, enfim, né? O brasileiro é um lugar muito lindo que tem que ser falado para todo mundo vir conhecer, porque eu acho que a não sei quem mora aqui, conhece, mas eu imagino que por todo o Brasil nem imagina. Não, muita gente, é muito comum as reações
de pessoas que vêm de fora. Muito comum. Se espantar com a De se estrutura espantar, né? da cidade, muito né? legal. A Inacreditável. gente tira onda, né? A Sim. pessoal pensa que tem índio, que tem onça na Djalma, que a gente... Cara, a gente tira onda, porque Sim. ainda tem, por incrível Sim. que pareça, ainda tem essa Tem. visão Sim, de coisa de selva mesmo, né? E a gente tem uma cidade muito bonita, com uma estrutura gigantesca, que atende muito bem, como tu falou, com Exato. uma potencial. A gente hoje, se eu não me falha a memória, nós somos o 5º PIB do Brasil. Uau. Né? Então, Uau. para a quantidade de municípios que a gente tem, né? Então é um potencial gigantesco. E eu vou te falar, o principal daqui que eu mais gosto os manauaras são bons pra caramba, cara. A gente tem uma população muito hospitaleira. Muito hospitaleira, assim, assim, que a abraça gente- todo mundo. Assim. Exato. Isso, assim, nas cidades que eu conheci, é uma característica que eu acho maravilhosa, assim, Sim. que a gente realmente se sente acolhido, Isso. né? Qualquer pessoa vem, se sente Sim, em sim. casa. Isso. Sim. Então, eu acho que, além da cidade, eu acho que as pessoas são o ponto forte do norte, entendeu? Sim. E aí o resto a gente vai ajustando, que problema tem em qualquer canto. Qualquer então a gente canto, Não, também e eu exato. tem vou as te nossas falar, e o dores. que é famoso e que a gente vai provar hoje é a comida. Pronto, É. aí, cara, Aí vai. eu quero ver. Come x-caboquinho, come o tambaqui, os peixes aí que vocês vão se apaixonar e vai pegar vocês pela barriga. Aí já Legal. era. Falaram até da tartaruga. Ali, tem. Cara, não sei se vocês vão ter tempo pra comer tudo isso, não. Mas vamos lá. Beleza, gente, obrigado. Obrigado pra você que assistiu até o final. O papo tá tão bom que eu nem pedi. Deixa o teu like, se inscreve no canal se não tá inscrito e a gente se vê na semana que vem. Valeu.